Agora tem Papo Tudo de Bom. Diferente, descontraído E edificante. Com Cláudio e Carlos Apolinário Júnior. Papo Tudo de Bom. Olá, muito bom dia! Estamos aqui para mais um Papo Tudo de Bom. Hoje, sexta-feira, toda sexta-feira às 11 da manhã estamos no Papo Tudo de Bom, que tem sido um dia de entrevistas para discutirmos algum assunto específico. E toda sexta-feira, eu e meu irmão Carlos Apolinário Júnior estamos aqui reunidos. Carlos, bom dia! Muito bom dia, meu irmão Cláudio Apolinário. Que alegria, né? Mais um dia aqui, participando aí do Papo Tudo de Bom. Bom dia aos nossos ouvintes. Que alegria estar com vocês aqui também. E hoje mais um programa especial, não é isso, Cláudio? Programa aí com convidados especiais, um assunto muito interessante. Eu acho que é um assunto muito relevante para os dias atuais, está sendo discutido por aí. E convidados especiais, né, Cláudio? Um deles que está aqui do meu lado esquerdo, que já é uma figurinha que está ficando cativa aqui no programa, não é isso? Exatamente, meu amigo. Já estão dizendo que ele é sócio. É mesmo? É sócio da rádio, é sócio da rádio. E que eu escuto ele falando aqui, eu já sei que é Gilberto Nascimento publicamente, não é isso? Mas para os mais próximos é o Beto. Mas para a esposa é amor, né? É, eu não sei. E para os filhos é papai. Ah, eu não sei, porque tem negócio de ursinho pu também, tem uns negócios mais... Mas é isso, então aqui do nosso lado esquerdo está o Gilberto Nascimento Júnior. Vereador Gilberto Nascimento, que prazer recebê-lo aqui com a gente. Júnior, Cláudio, um prazer sempre estar aqui na Rádio Musical, principalmente para a gente tratar de um tema tão interessante. A gente falou a semana passada, né, no debate sobre educação, não foi? A gente entrou nesse tema de educação e hoje voltando também num tema educação, mas numa abordagem diferente, uma nova modalidade de educação que precisa ser reconhecida em São Paulo e no Brasil. Então estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para falar desse tema tão interessante que é o homeschooling aqui na Rádio Musical. Eu tenho certeza que vai surpreender e vai chamar a atenção de muitos dos ouvintes da rádio. Maravilha! O Gilberto Nascimento Júnior, que para nós sempre será o Beto, ele é autor do projeto que regulariza o homeschooling em São Paulo. Ah, que legal. Beto, né? Bem-vindo mais uma vez aí. E a nossa segunda convidada, acho que já posso apresentar, não? Pode, ué. Muito bem, essa segunda convidada nossa aqui exerce a profissão, uma das profissões mais antigas da história da humanidade, não é isso, Cláudio? É isso aí. Mas que não tem férias, não tem 13º e o salário ainda, ó, pequenininho. Qual é a profissão que ela exerce? Mãe. E ô profissão que dá trabalho, né? Bom dia, querida, satisfação tê-la conosco. Deixa eu puxar o microfone mais pertinho dela aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. E essa profissão é boa? Ah, ela é gratificante. É a melhor profissão que é cansativa, sim. Mas é boa demais, né? Sim. Tá certo. Mas qual que é o nome dela? E qual é o nome dela? É a Francis, é isso? Exatamente. Francis, bem-vinda, Francis. Obrigada. E também estamos recebendo aqui o Wesley Aires, que é coordenador nacional da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Querido, satisfação tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E, além de coordenador da ANED, eu também sou pai educador, né? Eu acho que talvez essa seja a minha principal função. Tá certo, satisfação recebê-lo aqui também, participando aqui do nosso Papo Tudo de Bom. Bom, como eu acabei de comentar, o vereador Gilberto Nascimento Júnior, ele é autor do projeto que regulariza o homeschooling em São Paulo. E que é um projeto que, obviamente, Beto, vai dar pano pra manga, né? Porque tem muita gente aí que tá se opondo, né? E eu acho que a primeira pergunta, né, Cláudio, pro Beto aqui é o seguinte: o que é o homeschooling para quem não conhece? Porque é uma palavra americanizada, né? Uma coisa sofisticada que já ocorre nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito natural, mas aqui não é uma coisa muito comum, né? A gente tem ouvido falar muito, mas Beto, acho que primeiramente seria legal você dizer o que é o homeschooling, o que é? Na verdade, o homeschooling é a educação domiciliar, é você tirar essa obrigatoriedade da criança estar indo para a escola, para a sala de aula. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem casos extremamente traumáticos que acontecem nas escolas, mas mais do que isso, é você também dar essa liberdade de opção para as famílias que desejam fazer a educação domiciliar. Então, acima de tudo, é isso, é educação domiciliar. A gente tem a certeza que, como diz aí na Constituição Federal,
que fala que é um dever do Estado e das famílias. O Certo. Estado, por que ele acontece? Porque já tem um regramento, já tem uma legislação específica, falando das escolas, dos períodos. E aí o Supremo disse o seguinte, então eu dou essa abertura também para a família, porque na Constituição Federal diz que é dever do Estado e da família. Para isso acontecer, precisa criar uma legislação, e é isso que a gente está propondo aqui na Câmara Municipal, esse PL, liberando aí o homeschooling. Entendi. Então o homeschooling seria a escola em casa. Exatamente. É a possibilidade dos pais educarem os seus filhos na sua casa, contratando talvez professores ou o próprio pai educando. Exatamente. E isso ser reconhecido pelo Estado como uma escola mesmo. Como válido, exatamente. Como válido. É exatamente esse o ponto. Perfeito. Bom, deixa eu aproveitar, Beto, a gente está aqui ao vivo agora pelo Instagram, porque o pessoal tá chique demais, o Beto também tem feito várias lives, e hoje eu estou inaugurando aqui, é a minha primeira vez no Instagram fazendo uma live aqui no programa, hoje fazendo aqui o Papo Tudo de Bom, falando sobre homeschooling. Então se você tiver aí acesso ao Instagram, basta entrar lá, @Cláudio Apolinário, me procura lá, você vai acompanhar aqui ao vivo o bate-papo que nós vamos fazer aqui sobre homeschooling. Hoje recebendo o vereador Gilberto Nascimento Júnior, que é vereador aqui na capital de São Paulo e que está trazendo este projeto, que é um projeto que nós consideramos muito importante. Vamos falar aqui nos próximos 50 minutos aqui sobre este assunto. E estamos recebendo também a Francis e recebendo aqui o Wesley, que é coordenador nacional da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Deixa eu puxar então aqui para o Wesley, nós batemos um papo aqui antes de entrarmos no ar. Wesley, você é coordenador nacional da Associação Nacional de Educação Domiciliar. E você fez um comentário que você acredita que o melhor seria educação familiar, né? Por qual motivo? Por que educação familiar e não educação domiciliar? Apenas uma questão aí semântica, né? Do termo, né? O termo educação domiciliar não é ruim. Apenas eu acho que ele pode transmitir aí uma sensação, uma ideia errada que a educação domiciliar acontece apenas no domicílio, apenas no lar, na casa das famílias, o que não é necessariamente verdade, né? Então por isso que eu achava que, na minha opinião, o termo educação familiar ele seria mais adequado, porque a educação domiciliar de fato acontece em todo lugar, a todo momento. É uma educação em tempo integral, acho que em tempo mais integral do que a educação domiciliar seria difícil. É constante, né? Constante. Agora, amigo, você como então coordenador nacional aí do ANED, nos fala um pouco mais sobre isso, ou seja, como é que está isso hoje, há quanto tempo que existe a ANED, como que vocês enxergam essa crescente no Brasil? A ANED, ela existe desde 2009 e assim, agora com a educação domiciliar vindo aí à tona e sendo mais falada, tendo um crescimento muito grande. Desde 2011, a educação domiciliar cresce mais de 50% ao ano. As famílias têm realmente sido despertadas para essa possibilidade da educação domiciliar. E então, assim, a ANED agora está atuando através dos seus representantes estaduais, junto com alguns coordenadores nacionais, para alcançar também as famílias no país todo, né? O objetivo da ANED, entre vários, né, agregar as famílias e estar junto e também ajudar e dar suporte, mas também disseminar informação da educação domiciliar, porque hoje eu acho que o principal inimigo da educação domiciliar é o desconhecimento. As pessoas não sabem o que é e muitas vezes, mesmo sem saber, já são contrárias. Então, acho que a nossa missão é lutar contra esse desconhecimento. Poxa, maravilha. Deixa eu dar aqui um dado importante para quem não conhece a questão aí do homeschooling. Pô, dura é aqui a gente ser locutor e ser cameraman ao mesmo tempo, viu? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Então vamos lá. É só uma informação importante. O Beto me trouxe aqui um livro que fala sobre isso, né? Sobre a educação domiciliar no Brasil. E um dado importante, pelo menos 7 mil, não é possível precisar, mas pelo menos 7.500 famílias brasileiras, elas são adeptas da educação familiar, o que daí cerca de quase 15 mil crianças, é uma estimativa, mas 15 mil crianças e adolescentes que estão sendo educadas em casa. E a cada dia esse número vai crescendo mais, ou seja, as pessoas hoje estão crescendo muito buscando o ensino domiciliar. Agora, por qual motivo principal, a Francis, que ela é mãe, ela também é relações públicas, mas a senhora saberia me dizer, Francis, qual que é o motivo principal hoje de as famílias estarem buscando essa educação domiciliar?
Então, Cláudio, há vários motivos, né? Mas eu penso que o motivo principal é a qualidade do ensino. É o que as famílias acabam alcançando como resultado de uma educação mais direcionada, uma educação mais individualizada. Mas os pais, eles têm essa qualidade efetiva para ensinar a criança matemática, física e assim por diante? Os pais, a grande, eu digo assim, a grande graça do homeschooling é que os pais aprendem junto com as crianças. Então, uma vez que as crianças elas vão desenvolvendo, os pais também vão desenvolvendo, né? Eles vão crescendo juntos também. Apesar de eu ter me formado em relações públicas, eu precisei aprender tudo. Eu precisei crescer junto com elas, eu precisei aprender sobre pedagogia, eu precisei aprender sobre como as crianças aprendem, como todas essas questões da educação e como que a gente aprende. A gente aprende principalmente lendo, a gente aprende vendo e perguntando. Então, no início da minha caminhada como homeschooling, eu tive a oportunidade de andar com 14 mães. Essas 14 mães, elas me ensinaram tudo, toda a base da educação domiciliar. Então, eram mães tanto aqui do Brasil como 2 dos Estados Unidos, e elas disponibilizavam muito material, a gente trocava muitas experiências, eu aprendi muito com essas mães, e a gente foi crescendo. Então, independente de você ter uma formação específica ou não, você pode e você é capaz de aprender e de desenvolver junto com as crianças. Poxa, que legal. Eu lembrei aqui da pirâmide do aprendizado, né? Ou seja, existem várias formas de nós aprendermos e a forma que a gente mais aprende é ensinando. Então, a Franz comentou aqui exatamente dessa questão aí dos pais, né? Ou seja, os pais ensinam e uma vez que eles ensinam, automaticamente eles aprendem, correto? Mas diante dessa questão, Cláudio, eu faria uma pergunta aí. Ela está falando de pais, mas o homeschooling, eu não sei se o Beto poderia falar sobre isso, ou a Francis também, mas o homeschooling, ele propriamente, são os pais, ou eles podem, em casa, mas ele pode contratar um professor específico para cada matéria de interesse que cumpra um currículo, o pai tem que saber, ou ele pode transferir isso, dentro da minha casa, sobre a minha orientação, eu sei que está acontecendo aqui. Eu não vou mandar para a escola, mas aprendendo em casa. Em casa com um professor de sua confiança, que vai orientá-lo da melhor forma, né? O que vocês podem me dizer sobre isso aí? Então vamos começar pela França e na sequência o Beto. Se o pai ele tem condições financeiras para fazer isso, nada impede dele ter um tutor. Mas o que a gente tem visto na nossa realidade como grupo de apoio, até ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o homeschooling é só de uma classe intelectual específica ou de uma classe econômica específica, os pais eles não têm condições de arcar com o tutor. Então, normalmente, os pais eles aprendem juntos. Então, como que a gente acaba diminuindo essa defasagem do aprendizado do pai? Formando grupos de apoio. Então, os grupos de apoio são como uma comunidade, onde você troca muitas experiências, onde você indica material, indica rotina, você vai se ajudando ou até mesmo ajudando especificamente alguma matéria, algum assunto específico. Então, dentro da própria comunidade, acaba virando uma comunidade. Exatamente, você se ajuda. Perfeito. Eu posso só complementar aqui a resposta da Francis? É o seguinte, não é errado ou contrário à prática da educação domiciliar contratar professores ou tutores ou algo parecido. Nós não somos contra isso, mas o que a gente observa é que normalmente, em quase todas as famílias, os pais são os principais responsáveis pela instrução formal dos seus filhos. E isso não é algo para assustar as pessoas, e porque funciona, a gente tem visto os frutos disso. A educação domiciliar, ela cria crianças, estudantes proativos e autodidatas, chegando num ponto que eles praticamente não precisam mais de uma instrução formal dos pais. Eles aprenderam as ferramentas, eles sabem onde buscar informação, eles sabem como que eles aprendem, eles sabem construir o próprio conhecimento. Olha, eu quero dar o telefone para o nosso ouvinte, o 933397799.
esse assunto é um assunto que eu acredito que para muita gente causa um certo espanto. Porque a gente aprendeu, a nossa cultura é a cultura da escola, seja ela escola pública, seja ela escola privada, e os pais sempre estão lá, não, peraí, eu tenho que colocar meu filho nas melhores escolas, que tem os melhores professores, e aí vem o tal do homeschooling, que é a aula em casa, e aí é questionado, inclusive, Beto, quais são as motivações disso, né? Porque a gente vai ter, inclusive, correntes que vão defender que é um absurdo ter aí a questão do homeschooling. Quais seriam os motivos? Ou por que as pessoas seriam contra o homeschooling? Bom, aí vamos ser bem claro, né, Cláudio? É a questão do viés ideológico. Infelizmente, a gente sabe que tem uma base de educadores, né, na máquina pública, até nas máquinas privadas, que passaram por universidades públicas e que tem um viés ideológico diferente. Ou seja, por que estão criando... através da educação domiciliar, estão dando aula fora da escola. Peraí, então vão sair das minhas mãos. Vão parar de pensar aquilo que eu quero ensinar que eles pensem. Então, para mim, é muito claro esse ponto do viés ideológico. Depois vem outros questionamentos. Roberto, mas só para não parar aí, não mudar desse assunto, viés ideológico, quando você fala viés ideológico, mas quem é que está contra? É a direita? A esquerda, claro, a esquerda que... Então o pessoal da esquerda exatamente. Não quer que as pessoas... Aparelhou, você vê pelas universidades, você vê pelos artistas, né? Que tem aí essa sua base de esquerda, com esse viés ideológico, pensando na esquerda. Então isso tem que ficar bem claro. Tanto é que lá, no nosso projeto de lei, quando surgiu a questão do homeschooling, claro que nós temos ali alguns professores... que defendem os professores legitimamente, mas nós também temos os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda, no começo, não sabiam o que eram, né? 2 ou 3 vereadores falaram, poxa, esse negócio da escola, pô, é interessante você que está na comissão de educação, interessante você atuar nessa área, parabéns. Quando ficaram sabendo que era homeschooling, ou alguém lá da base deles falou, isso aqui vai tirar o pessoal de dentro da sala de aula, o professor vai perder a mão. Então a gente não vai conseguir jogar esse manto da esquerda aí na cabeça das crianças. Não vamos cobrir mais eles. Ué, mas não são a favor da liberdade? São a favor da liberdade, mas é difícil, né? É difícil quando é a favor da liberdade deles. Tanto é que uma das formas que eu defendi isso em plenário foi quando eu usei exatamente o discurso deles de defender as minorias. Olha, se vocês defendem umas minorias, aqui também está uma minoria colocada, que são aqueles que não entendem que não precisam se enquadrar dentro de uma sala de aula. Vê o seguinte, Claudio, você está aqui com o telefone, a Carol filmando a gente aqui, colocando no Instagram. Como é que era o telefone quando a gente era pequeno? Eu lembro que lá na casa dos seus pais tinha aquele telefone vermelho de girar, concorda? De disco, né? De disco, não foi da minha época, eu vi fotos na internet. Ah, tá. Hoje a gente tem ali um telefone que você põe e transmite para o mundo inteiro, áudio, verdade. Vídeo. Uhum. Como é que era o carro antigamente? Hoje a gente tem os carros elétricos, já carro andando sozinho. Lá atrás o carro era carroça, né? Era cavalo na frente e a pessoa ia atrás numa carroça. Exatamente, então tudo evoluiu. Como é que era a classe na sua época? 4 paredes, uma pessoa na frente, sim. Uma pessoa na frente numa lousa e um monte de cadeira, um atrás do outro em fila. Como é que é hoje? Evoluiu? Não evoluiu. A gente precisa pensar nisso também. Agora, esse comentário que você fez do viés ideológico, nós ouvimos um áudio, inclusive, de uma pessoa que está sendo contra o projeto, e que ela efetivamente manda para suas bases, digamos assim, dizendo, poxa, olha, isso aí por trás tem questões religiosas e de extrema direita. Então, ou seja, eles acabam apontando que é a extrema direita ou os religiosos que estão querendo tirar as crianças da sala de aula. Bom, mas se fosse isso, vamos imaginar que fosse isso, estaria tirando porque não acredita mais nesse método, não acredita exatamente. Mais nessa catequização das crianças ou nesta ideologia para querer direcionar as crianças para uma tendência política ou ideológica, não é isso? É isso, exatamente é isso que eles defendem, né? Esse viés ideológico deles é muito forte. E eles tentam travestir esse viés ideológico através de alguns pontos. Olha, a socialização das crianças, você vai dar mais chance para quem quer abusar de criança porque está dentro de casa, sabe? Ficam pegando coisas, tentando jogar coisas como uma cortina de fumaça, mas na verdade você mesmo ouviu o áudio, eu posso dizer o nome dela aqui, até porque ela esteve conosco lá na nossa audiência pública,
né, foi professora da minha mãe, a professora Selma, e ela é contrária ao homeschooling e nós a favor do homeschooling. Então teve um grande debate, não foi a primeira vez que nós tivemos na Câmara, nós já tivemos seminário na Câmara também, nós temos um debate, aí a ANED tem feito isso a nível nacional. O que eu posso dizer é a nível local aqui, mas a ANED pode dizer a nível nacional essa luta, essa pressão como está. E a gente vê realmente nesses áudios da esquerda que ficam passando aí para os professores e amedrontando os professores dizendo o seguinte, olha, eles querem acabar com a escola, estão perseguindo a escola, daqui a pouco você vai estar desempregado. Na verdade é o contrário. Na verdade você está abrindo novos postos de trabalho para o professor que trabalha, vamos dizer, no período da manhã e é professor de matemática, e à tarde ele não trabalha. Por que a Francis, por exemplo, não pode chamar e contratar por um período para que ele seja o professor de matemática dos filhos dela, entendeu? Então tem muita coisa que eles jogam esse discurso de viés ideológico, mas graças a Deus, as famílias homeschoolers, quem está defendendo isso, por ter esse princípio de querer aprender, querer ensinar, a gente está muito bem preparado para quebrar esse discurso. Bom, então não é um movimento religioso. Não é um movimento religioso. Eu gostei das famílias homeschoolers. Já tem esse nome. Que legal, hein? Então deixa eu trazer aqui para o Wesley uma pergunta. Wesley, vocês que são da ANED, portanto, Associação Nacional de Educação Domiciliar, vocês são contra a escola? Não. O movimento homeschooler, a comunidade de pais educadores brasileiros não são contra a escola. Muito pelo contrário, nós desejamos, queremos e lutamos por uma escola acessível a todos e de qualidade. Nós entendemos que não há uma oposição entre homeschooling ou educação domiciliar e escola. O homeschooling ele é apenas uma modalidade, mais uma alternativa, uma opção para as famílias. Tanto é que nós queremos, inclusive, a regulamentação para que, eventualmente, gente, a nossa vida, ela muda com o tempo, as circunstâncias mudam. Pode ser que, eventualmente, no futuro, as circunstâncias que nos levaram, ou que levam uma família a fazer educação domiciliar, mudem e elas precisem da escola. Nós queremos também conseguir colocar de volta nossos filhos na escola, se for assim necessário, o desejo da família. Também queremos estar junto com a escola. Porque, por exemplo, por que a escola não pode, eventualmente, abrir uma ou outra aula para famílias homeschoolers, abrir os seus laboratórios, suas bibliotecas? Seria até mais um campo de mercado, porque as escolas particulares, por exemplo, poderiam oferecer cursos específicos para as famílias homeschoolers. Então, assim, não somos contra a escola, queremos, pelo contrário, trabalhar junto com a escola. E eu só queria colocar um pensamento aqui interessante. Nos países, né, a educação domiciliar ela já é regulamentada em mais de 60 países. Infelizmente, a maioria deles, quase todos, à frente do Brasil nos índices de educação. E a gente sabe que nos países onde a educação domiciliar é mais feita, né, mais comum e popular, o número de crianças que fazem educação domiciliar chega a 1 a 2% no máximo, nos Estados Unidos beirando a 3% ali em muitos momentos. Agora pensa comigo, se você pegar em todas as escolas do Brasil, tirar 2% dos alunos de cada sala, isso tira emprego de algum professor? Isso fecha alguma turma, fecha alguma escola? Então, os professores podem ficar tranquilos, né? E talvez seja até um benefício para a sociedade, né? Porque se você avaliar, tem muitas pessoas que mandam mensagens dizendo assim, ó, eu não tenho vaga para o meu filho, eu não tenho vaga para o meu filho. Bom, a partir do momento que você tem o homeschooling, a própria família pode promover essa vaga dentro de casa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, abre diversas possibilidades, inclusive para os profissionais de educação, porque eles não vão perder os empregos na escola, mas vai existir um mercado muito grande, uma necessidade, uma demanda de produção de materiais específicos para a educação domiciliar, de tutores para a educação domiciliar, consultores pedagógicos e outros, né? Deixa eu mais uma vez dar aqui o telefone do nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, que é o 933397799. Eu imagino que para muita gente que está ouvindo esse assunto hoje está sendo um espanto, porque não é algo que está popular, não faz parte da nossa cultura. E tudo aquilo que não faz parte da nossa cultura, num determinado momento ele dá uma assustada, né? Opa, peraí, mas como assim? Estudar em casa? Porque o meu filho ele tem que ter lá um diploma de Harvard, ele tem que ter um diploma do Mackenzie ou da USP. E aí a gente vive essa cultura, correto, Carlos? E são duas surpresas, né? A primeira, essa questão da cultura, e a segunda é alguém querer fazer isso e um outro ser contra. Ou seja, o direito de ser livre, de ter uma escolha, fazer uma escolha, educar seus filhos e ter alguém contra. É uma segunda surpresa, né?
Eu quero saber a sua opinião. O que você está achando desse negócio chamado homeschooling, homeschooler? E aí já fazendo um adendo aqui muito interessante, que é o fato, o Beto comentou aqui, de que vivemos um novo momento, né? A sociedade vive um novo momento. Na realidade, a gente vive uma mudança de era, né? As coisas estão mudando muito rápido. E um termo que esse já está mais popularizado, que é o tal do EAD, ensino à distância. Então o ensino à distância acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, só que o ensino à distância já entrou, já está tranquilo, está na mão da universidade, então a universidade ainda capitaliza em cima disso, então é natural que o mercado capitalista vai acabar sendo num determinado momento contra, ou aqueles da ideologia também vão ser contra. Agora, se o ensino à distância já é a pessoa aprender dentro de casa, só que ela vai estar lá com um professor, a diferença é que esse tutor, esse professor vai ser o próprio pai ou um professor que vai vir dentro de casa. Então o que muda? Eu não consigo enxergar uma diferença tão grande, Beto. E vai além, Cláudio, porque no próprio relacionamento familiar, você não tem vergonha de perguntar para sua mãe, não é? Você tem essa liberdade, você tem esse relacionamento. Às vezes você tá lá na sala de aula. Eu mesmo sempre fui, você sabe, fui ruim em matemática, repeti 2 vezes de ano, sempre tive dificuldade nessa área. Mas eu não sei não, não sabia não. Tudo Tinha bem. tanto orgulho de você. Mas eu falei só pra você, acho que ninguém mais tá sabendo. Ninguém mais ouviu, O né? Einstein foi assim também. Einstein foi um grande aluno, mas depois... Tá vendo? Mas olha só, será que se eu tivesse... E aí, até pra eu dar esse exemplo, que é bem legal. A minha prima Marcele, que você conhece, né, prima, ela que sentou um dia comigo e falou, eu vou te ensinar matemática que você vai passar de ano. Porque eu tinha relacionamento com ela, eu não tinha mais vergonha de perguntar pra professora, entendeu? Ela percebia se eu tava aprendendo ou não. Se eu tava falando, tá bom. Porque na sala de aula isso acontece mesmo. Isso acontece muito. Você tem a dúvida... Só que você pergunta uma vez, os amigos tiram sarro, ou o professor dá a entender que você é burro. Bloqueia a criança. Bloqueia, ela não pergunta mais. Exatamente. Então, eu tive essa possibilidade porque minha prima sentou comigo e falou, não, como? Você vai bem em tudo, mas é ruim em matemática, você tem que aprender. E aí começou a me ensinar. Então, dali pra frente, deu muito certo. E aí você sabe que hoje você tem as questões de bullying. Hoje a moçada 12, 13 anos não perdoa no bullying, não tem noção, não tem filtro. Então trava o psicológico de uma criança. Você tem também aqueles que têm uma certa deficiência, né? Antigamente não tinha todos esses nomes, agora tem sigla para toda deficiência, TDAD, não é? TDAH, né? TDAH, tem várias siglas, né? Dizendo, olha, ele não acompanha a turma. E a gente vê realmente, eu perguntei para uma professora da rede, né, professora, que tirou o filho dela da escola porque via que ele não acompanhava a turma. E ela queria entender o porquê. E aí foi quando ela começou a praticar a questão do homeschooling. O que ela fez? Trouxe ele para casa, começou a dar aula, porque ela conhecia o filho. E aí ele começou a passar dessas limitações e hoje o menino vai muito bem e é homeschooler. E ela percebeu o seguinte, o que eu demoro para dar aula 4, 5 horas para uma turma de 40, eu demoro 40 minutos e dou essa aula para ele. Porém, mais ainda, como o Wesley falou aqui, eles aprendem a todo momento. Então você vai na farmácia, você tem saúde, você tem educação financeira, você tem tudo. Eles são, por si só, muito curiosos. Eles aprendem a ser curiosos, perguntar tudo, porque eles estão o tempo inteiro aprendendo. Então essa faz toda a diferença. E a gente tem casos de homeschoolers nas universidades, formados, né? Como o próprio Wesley falou, nos demais países já é uma prática comum. Bom, nós temos um ouvinte que mandou mensagem, você pode mandar também no 933397799. Eu acredito que nesse momento que vai surgir são perguntas, né? Como funciona isso? E aí eu quero voltar, após ouvir esses ouvintes, com essa pergunta também para o Wesley. Como funciona a educação domiciliar, ou a educação familiar, que seria a tua preferência? Mas como funciona aí a educação domiciliar? Há reconhecimento disso? A criança passa por algum processo de validação posteriormente, ou na escola, ou na universidade, para verificar em que nível essa criança está? Então nós queremos que, vamos ouvir o ouvinte, e na sequência nós voltamos com o Wesley. Vamos lá. Papo Tudo de Bom. Apresentação Cláudio e Carlos Apolinário Júnior. Irmãos da mesa, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é Ailton da Assembleia de Deus. Eu queria saber com os irmãos o seguinte, esse ensinamento é bom em casa, mas eu pergunto, e a interação que a criança, o jovem tem na escola, aprender a viver com diversidade, dificuldade,
diante da sociedade, isso também não ajuda na aprendizagem dele do dia a dia na sociedade? Papo Tudo de Bom. Entrevista. Bom dia, pastores, todos que estão ajudando aí. Referente a esse tema, eu achei ele interessante sim, mas só que tem uma dúvida. Por exemplo, um pai que ele não tenha tempo, ele trabalha, ele chega tarde, acorda cedo, e também não tem condições de pagar uma escola, aliás, de pagar um professor, alguém particular. Nesse caso, como faria? Como é que eu conseguiria ensinar meu filho, sendo que eu não tenho condições, também não tenho tempo? Papo Tudo de Bom. Entrevista. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma dúvida referente a esse assunto aí que vocês estão comentando na rádio. O que acontece? O professor de educação física, ele atualmente já é bem excluído na área escolar, né? Bem poucas aulas que são dadas à educação física. Esse meio será obrigatório a educação física? Ou não? Somente matemática, só exatas, a parte de exatas? Porque tem muito professor que muita matéria que, bem se dizer, é importante, mas tem sido excluída por alguns pensamentos, de achar que o aluno só precisa de exatas, não precisa de humanas. Papo Tudo de Bom. Apresentação Cláudio e Carlos Apolinário Júnior. Bom, então temos aí 3 participações. O primeiro ouvinte deu o nome, é o Ailton. Os outros 2 eu não consegui anotar os nomes, mas vamos lá. É o Tiago e o Almeida, que mandaram aqui a sua mensagem. Obrigado à nossa produção sempre atenta. Mas vamos lá. Eles comentaram aqui, o Ailton comentou sobre socialização. E os outros 2, então eu vou inverter. Como o último ouvinte, que é o Almeida, ele comentou sobre a questão de exatas, humanas, na verdade as matérias exatas e humanas não é só o fato de educação física, né? Humanas vai entrar história e assim por diante. Mas como então, vou voltar à pergunta original para o Wesley, como funciona a educação domiciliar? E aí se você puder, até nessa questão de educação física aí que ele comentou, mas como é que funciona isso, em termos de grade curricular? A educação domiciliar, ela acontece quando as famílias tomam para si a responsabilidade global da educação dos seus filhos. Não apenas aquela responsabilidade que todas as famílias já têm de educação moral, ética e religiosa, mas também a instrução formal das crianças. Então, nesse sentido que acontece a educação domiciliar. Enquanto não há uma regulamentação específica, teoricamente, cada família tem liberdade para fazer a educação domiciliar com a grade ou com o formato que deseja, né? A gente tem uma grande liberdade hoje. Desejamos que as regulamentações que venham não ingessem tanto isto também, né? Sabemos que existe mais de uma maneira de se aprender, de chegar no caminho, cumprir um objetivo. Mas eu vou responder agora aqui as perguntas dos ouvintes. Com relação à educação física, por exemplo, e a outras matérias, eu diria o seguinte: os pais, eles são aqueles que mais amam os seus filhos. Então, assim, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer deixar o seu filho ou privar ele de algum conhecimento ou de alguma possibilidade. Aí a gente tem, e eu posso citar aqui um exemplo famoso, né, alguns, né, mas vamos citar aqui 1 ou 2 exemplos famosos de atletas profissionais que foram homeschoolers, que fizeram educação domiciliar. A gente tem, por exemplo, o caso da Serena Williams e Venus Williams, 2 grandes tenistas, talvez aí uma das melhores de todos os tempos, fizeram educação domiciliar. Também Simone Biles, que é uma grande ginasta, Tim Tebow, que é um atleta do futebol americano. A educação domiciliar acaba muitas vezes até privilegiando essas crianças que têm alguma habilidade especial com esportes ou música, por exemplo, porque eles acabam tendo um pouco mais de tempo para se dedicar a essas habilidades. E isso não significa que as famílias vão abandonar as outras áreas matemáticas, ou focar em matemática e física, como o ouvinte disse, e deixar a história ou educação física de lado. A gente vê que as famílias, elas amam as suas crianças e querem dar o melhor para elas. Agora aproveitando, Wesley, o Tiago, que foi o segundo ouvinte, ele comentou com relação ao tempo dos pais.
Então os pais trabalham e acabam não tendo talvez o tempo para isso. Como que seria isso? Como que se encaixa isso? Olha, a gente sabe que a educação domiciliar ela não é realmente algo para todos. Nós não pregamos uma educação domiciliar obrigatória. Muitas pessoas confundem isso. Nós não pregamos o fim das escolas. Nós não dizemos que todo mundo tem a obrigação de fazer educação domiciliar. Gente, é apenas uma alternativa. A gente pede que o governo reconheça a liberdade das famílias de exercerem seu direito natural de educar os seus filhos na modalidade de educação domiciliar, se assim eles quiserem, dentro das condições de cada família. A família que não tem tempo, realmente fica complicado fazer educação domiciliar. Então essa não faz, essa vai para a escola tradicional. Sim, e não há nada errado com relação a isso. Ou ela pode, se ela tiver condições, o pai não tem condições de ensinar, mas ele contrata um professor que dê as matérias em geral na residência. Sim, essa é uma possibilidade. Tem inclusive uma pergunta interessante aqui do ouvinte, que eu já havia dado uma pincelada nela, que o homeschooling é reconhecido depois para a pessoa entrar na faculdade? É a Denise que manda essa pergunta. Tá, com relação à certificação, o que a gente usa hoje são as provas do Enseja. Já houve um tempo em que o Enem validava o ensino médio, desde 2016 isso não acontece, então a gente usa a prova do Enseja. O Enseja, que seria o ensino de jovens e adultos, né? Ele não é uma prova que é específica para a educação domiciliar, mas a gente acaba se aproveitando dela. Então, com 15 anos, o jovem pode fazer a prova para a certificação do ensino fundamental e com 18 anos o jovem pode fazer a prova para a certificação do ensino médio. E com essa certificação, com esse documento, ele pode ingressar em qualquer universidade no Brasil. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui que tem uma pessoa que mandou aqui dizendo que tem uma xará na mesa. O nome dela é Francis. E ela falou assim, olha, tem uma xará minha aí, né? Parabéns à mamãe que representará as demais. Que Deus abençoe a vida de todas as mães do Brasil. E aí ela pergunta o seguinte, mas será que a acessibilidade do método será apenas para quem tem recursos? Francis, você consegue nos ajudar nisso? Consigo sim. Não é só para quem tem recursos, né? Como eu falei, nós temos um grupo de apoio onde nós temos diversas famílias. Mães que fizeram faculdade, mães que não têm nem segundo grau, famílias que preferiram viver com a quantia, digamos assim, com um recurso financeiro familiar pequeno para que um dos adultos pudessem ficar em casa, no caso a mãe, para que possa acompanhar as crianças. Então, assim, o homeschooling não é destinado só a uma classe econômica, mas precisa haver uma disposição. E aí há bastante trabalho para a mãe ou para o adulto que ficar em casa, mas é um trabalho muito gratificante, né? Então, se a mãe decidir... Nós somos uma rádio evangélica, certo? Sim. Certo. Então, eu vou falar como usando de uma maneira mais livre. Toda mãe, toda mulher, ela tem um chamado, né, diante de Deus, de exercer a maternidade. Então, eu penso que uma mãe homeschooling, antes de ser uma mãe homeschooling, ela precisa ser a mãe que Deus deseja que ela seja. Então, ela sendo a mãe que Deus deseja que ela seja, cuidando da criança da forma como Deus deseja que ela faça, o homeschooling vai ser só um detalhe e vai ser muito fácil ela exercer essa prática acadêmica na vida Então, seguindo dela. essa linguagem, na realidade, ela efetivamente entender que ser mãe é um chamado. Exato. Não é isso? Sim. Tá certo. Ô, Olha, Francis. se você quiser acompanhar a gente, entra lá no Instagram, @Cláudio Apolinário. Estamos transmitindo ao vivo agora pelo Instagram. Tá bom? Vai lá, Carlos. Francis, eu queria te perguntar o seguinte, né? Numa escola, você tem uma rotina. Você tem um horário, você tem uma grade, você tem, né, as aulas específicas. Agora, o homeschooling, como que é? Você tem um horário, é de manhã, é de tarde, de noite? Como que você descreveria a rotina sua com os seus filhos para poder ensinar? A rotina, Carlos, a gente, como mãe, né, desde que tem o nenenzinho lá, a gente já tem uma rotina. A gente tem uma rotina de amamentar, uma rotina de organizar a casa, os alimentos precisam sair na hora certa, você precisa cuidar de várias coisas, de vários processos da tua casa.
Então, a mãe que já cuida desses detalhes, quando vem essa prática do ensino domiciliar, você só ajusta, né? E no nosso caso, a gente tem rotina desde que as meninas eram bebês. Então, a gente tinha tempo de brincar, a gente saía de manhã, das 10 às 11, e à tarde, das 3 às 5, era o tempo de brincar. A louça parava, ficava tudo lá, porque aquilo era prioridade. As meninas eram a prioridade, a rotina delas. Então, tempo de contar história, tempo de brincar de massinha. Então, esse aprendizado, brincar e aprender são sinônimos. Alguns estudiosos falam sobre isso. Então, assim, principalmente a criança muito pequena, a rotina é muito simples, né? E como o Wesley falou, você aprende o tempo todo. Você aprende escolhendo feijão, você aprende fazendo uma comida, um bolo, né? Aprende matemática. Mas a nossa rotina, nós gostamos de rotina. Uhum. Nós temos uma rotina muito bem específica, né? A gente tem uma tabelinha de rotina, os horários das aulas do aprendizado, que hoje as nossas meninas com 10 e 12, elas já estão se tornando autodidatas, elas têm um planejamento de conteúdo, onde eu criei um planner para elas, então elas seguem aquele conteúdo, eu acompanho, eu sempre pergunto, vocês precisam de alguma coisa? A mamãe está aqui, mas elas não. Como elas já sabem ler e interpretar, então elas buscam o aprendizado sozinha. Mas eu faço a correção, estou junto, acompanho. Então, nosso horário, a gente começa às 6h30, e o nosso hábito a minha filha de 10 anos, ela criou esse hábito, ela acorda de manhã, ela vai para o sofá, ela lê a Bíblia, ela tem essa prática, ela lê a Bíblia e ela escreve no diário, todos os dias. Eu criei um planozinho para elas de leitura, e ela começou em julho, e começou em Gênesis, está em Josué. Eu falei, vamos para o Novo Testamento? Não, eu quero a filhinha. Eu quero ler desde o começo. Tudo bem. Então, ela tem essa prática. Depois nós almoçamos. Por volta de 12h30 até 1h30, a gente pratica a leitura em voz alta. Nós estamos lendo 2 livros que a gente está se divertindo muito. Um é O Homem que Calculava, de Mal Tarran, e o outro é Frankenstein. Então, a gente acaba se divertindo no nosso aprendizado, né? Então, aí depois elas têm a aula delas, elas têm um tempo também de estudar música. Eu também criei uma rotininha de planejamento para elas no teclado. E depois a gente sai para a ACM para praticar os esportes. E a nossa rotina vai assim, a gente tem rotina para as tarefas domésticas, a gente tem rotina para a hora de dormir. Elas sabem que antes de dormir, elas têm que pegar um livro, tranquila, de escolha delas, e depois a gente vai se acalmando para dormir. Então, é necessário ter rotina assim. A mãe precisa se organizar muito bem, e é claro que mesmo a gente tendo rotina, às vezes fica tudo tumultuado. Os imprevistos acontecem, isso é normal, mas eu penso que a rotina, ela precisa ser, ela precisa nos servir. Ela não pode ser ela não pode ser um domínio para nós. Eu não saio dessa rotina, não é isso. Mas você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber o que você quer fazer para você alcançar. E ticar também, né? Olha, isso aqui eu alcancei, isso aqui eu consegui. Então, isso é importante. Legal, Francis. Meu irmão, o horário já está avançando, hein? E só para entender aqui, 6h30 elas já estão estudando, é isso? Não, ela acorda às 6h30 e é o momento de acordar, o momento de ler, é o momento de... Aí nós tomamos o café por volta das 7 horas, sempre juntas, 8 horas começa os estudos. Perfeito. Das 8 ao meio-dia. E Francis, nesse contexto, existe uma avaliação, é feito prova, a mãe aplica? Isso é e se aplica, a mãe deixa o filho colar? Como que é esse negócio? Olha, sabe o que acontece, Carlos? O que acontece é que hoje muitos educadores têm repensado essa questão da avaliação formal. Né? Eu estou lendo um livro que se chama Eutagogia, que fala exatamente sobre a questão da avaliação. Se você começar a observar
as ideias desse livro, eles batem muito com o princípio do homeschooling, porque a avaliação ela não se dá simplesmente numa prova. Quando eu estou contando uma história para as minhas filhas e faço algum tipo de pergunta, eu já estou avaliando. Quando eu faço uma brincadeira ou um jogo, eu já estou avaliando, né? Quando a minha filha pega e fala assim, mamãe, eu sei o que eu vou fazer nesse projeto da Ásia, que a gente está descobrindo a Ásia esse ano. Eu vou classificar os bichos da Ásia. Eu falei, muito bem. Então, eu já estou avaliando. Então, assim, essa busca pelo conhecimento, a criança que a criança que é submetida a esse tipo de ensino, e poderia até ser nas escolas também, a criança, ela descobre o mundo. Os pais, as mães estão descobrindo o mundo, né? É algo tão fantástico, é algo tão prazeroso. Você vê que você não tem limites para a sua descoberta. Então, eu vejo esse prazer nas meninas, né? Em livros de ciência. Mamãe, olha o que eu descobri, olha isso aqui. Então, isso é muito gratificante, né? Deixa eu fazer uma consideração aqui. Na verdade, a gente tem várias participações de ouvintes. O Jefferson diz aqui o seguinte: isso já existe, é o que o ensino está... pelo fato de o ensino estar tão fraco, é que é necessário contratar professores de aula de reforço, ou seja, o ensino domiciliar, dando aula aí de reforço. O João Lúcio diz assim: para quem tem condições financeiras, seria uma ótima ideia, porque assim o filho não teria acesso a matérias e conteúdos tendenciosos, como, por exemplo, a ideologia de gênero. E a Ana Paula, e é nesse aqui que eu me apego, ela diz assim: quero agradecer a todos do programa por nos esclarecer sobre homeschooling. Na minha opinião, seria um sonho, pois como mãe, eu me preocupo com o convívio dos meus filhos com crianças que são extremamente agressivas e falam muitos palavrões. Tem dia que o meu filho de 8 anos chega em casa apavorado com as palavrões que ele escuta dos seus colegas se xingando. Um comportamento totalmente oposto ao que nós ensinamos em casa. E aí eu aproveito a pergunta aqui, a colocação feita pela Ana Paula, para falar sobre um ponto colocado por um ouvinte, que é a questão da socialização. Porque os que são opositores ou oponentes ao homeschooling, eles vão falar contra a socialização. E, inclusive, o Ailton, que foi o primeiro ouvinte que entrou no ar, ele pergunta sobre isso. A criança, ela não vai deixar de ter o convívio com outras crianças? A gente acabou de ver aqui um ouvinte que mandou dizendo o seguinte: olha, o convívio com as outras crianças não está sendo algo tão positivo assim. Mas a socialização, então, Wesley, como é que fica nessa questão do homeschooling? A criança deixa de se socializar quando ela está em homeschooling? Não, de maneira nenhuma, né? Inclusive, esse é um dos motivos também que eu não gosto muito do nome educação domiciliar, né? Apesar de que é o nome que pegou e é o nome oficial. Porque muitas pessoas confundem, às vezes, parece que confundem educação domiciliar com prisão domiciliar, né? As crianças parece estar prendendo dentro da caixinha, 4 paredes. Longe disso, né? As crianças que fazem educação domiciliar, elas estão num contexto da sociedade real. Então elas estão junto com seus irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, bebês, idosos. Elas seguem os pais, muitas vezes, nos afazeres. Então a mãe vai no açougue, está lá na fila do açougue, ela está conversando com alguém, a criança está vendo como que está aprendendo a socialização na prática. A gente não pode confundir também socialização com convivência. Você estar junto com pessoas não quer dizer necessariamente que você está aprendendo a viver em sociedade, que seria a definição de socialização. E esse ensino de como conviver em sociedade, assim, nós cremos que os pais são os melhores para fazer isso para as crianças, especialmente as pequenas. Não só pela instrução dessa socialização de fato propriamente dita, mas também e principalmente pelo exemplo. Então, a gente observa também que a escola não é necessariamente o melhor modelo de socialização. Você passa a maior parte do tempo na escola, enfileirado, ouvindo um adulto falar. Então a criança ela passa muito tempo ali e o momento de convivência, de fato, é pequeno, ali no intervalo, no recreio. E as crianças que fazem educação domiciliar também estão inseridas em outros contextos. Elas fazem cursos de idiomas, então vão lá no curso de inglês, elas fazem música, elas estão participando dos grupos da igreja. Então elas têm muitas oportunidades de contato com outras crianças em diversos contextos.
Bom, a gente está praticamente indo para o final do nosso programa, né, Carlos? Estamos chegando no fim aí. É verdade, estamos quase lá, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui ainda pro vereador, né, Gilberto Nascimento, que está encampando esse projeto, né, que regulariza o homeschooling em São Paulo. Tem uma faixa etária que o homeschooling alcança? Por exemplo, uma bebezinha de 20 anos ou 30? Como funciona essa coisa de faixa etária? Deixa eu aproveitar então, Beto, porque a gente está indo para o final do nosso programa. Então, primeiro agradecer ao vereador Gilberto Nascimento Júnior, que tem sempre trazido temas relevantes para nos ajudar aqui na rádio, nos debates, inclusive no Papo Tudo de Bom. Mas aproveitando, Beto, uma pergunta importante. Isso, o homeschooling, nós poderíamos dizer que isso é contra a lei? Não, de jeito nenhum. Então vou explicar rapidinho por que ele não é ilegal, né? Ou inconstitucional, é isso que a gente está brigando. Na Constituição Federal diz que a educação é dever do Estado e da família. E aí o Supremo foi provocado por essas famílias, óbvio, para não acontecer o que está acontecendo, infelizmente, hoje, né? As famílias que são homeschoolers, elas correm o risco do ensino do Conselho Tutelar ir lá e multar, querer prender por causa de alegando abandono intelectual, ou seja, não está mandando seus filhos para a escola. Então eles querem ter esse direito garantido de poder ensinar em casa. E aí é onde o Supremo foi provocado e eles decidiram o seguinte, olha, se na lei está escrito que é dever do Estado e da escola, e do Estado e da família, o Estado, por que acontece? Porque tem legislação para isso. Está dizendo, olha, as crianças vão entrar a partir de 4 anos, vai ter tal período, tais matérias, depois vai ter o segundo grau, depois vai ter a universidade. Então isso já está regrado, regulamentado. O que falta então para acontecer com as famílias? Precisa de regulamentação. Foi aí que eu entrei. Para buscar criar uma regulamentação que desse essa garantia de direitos para essas famílias que já praticam homeschooling. Não vão deixar de praticar porque não tem uma legislação, porque é convicção deles. Eles já identificaram que os filhos, a família deles, não se enquadra naquele perfil de sala de aula da maneira atual que estão ensinando hoje. Então o que eu estou brigando é por uma garantia de direitos. A gente está criando essa legislação para garantir esses direitos. E aí, respondendo aqui o Carlos Apolinário Júnior, que é o seguinte: você não tem uma faixa etária, exatamente porque na hora que você está falando sobre o homeschooling, você tem até aqueles que vão antes da universidade. E a gente sabe que, infelizmente, tem um dado assustador na cidade de São Paulo, que 11% daqueles que concluíram a universidade estão ganhando cerca de um salário mínimo. Então, hoje também não é só a universidade que faz toda a diferença, não é o diploma que faz a diferença, o mundo está mudando. E aí eu sei que já está no tempo, eu quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui, por poder falar de mais um projeto de lei, por poder falar especificamente sobre educação e, claro, essa modalidade. A gente não está querendo transformar a educação, mas é uma modalidade de ensino, educar em casa. Bom, deixa eu ler aqui então algumas opiniões. Você que mandou a sua mensagem no 933397799. Naturalmente nós não conseguimos colocar todos os ouvintes, a cada dia a audiência vem aumentando e a gente não consegue colocar todos, mas então eu já peço perdão àqueles que nós não conseguimos, mas é importante aqui nós colocarmos esses ouvintes. A Josefa mandou aqui dizendo: eu acho maravilhoso, demorou e principalmente pela valorização do profissional, do professor. Poxa, que legal. Então, ela já enxergou a valorização e não a desvalorização. O Davi Alves diz assim: bom dia, meus queridos, graça e paz do nosso maravilhoso Deus. Bom, eu não conhecia este homeschooling, mas vendo as explicações e os pontos de vista, eu creio fielmente que se o material das escolas fosse melhor, as crianças teriam um ensino de qualidade e não ficariam desgostando das escolas. Eu acredito que material melhor e funcionários dedicados que amam o que fazem resolveriam este problema. Como isso não está sendo colocado em prática, o homeschooling é uma opção abençoada sendo usado corretamente. Poxa, que legal é a opinião dos nossos ouvintes, Carlos. Muito legal, muito interessante, né? Bom, estamos chegando ao final, né, Cláudio? Estamos chegando ao final. E eu queria, então, agradecer aqui o vereador Gilberto Nascimento Júnior, que é o autor do projeto, né, que regulariza o homeschooling em São Paulo, parabenizá-lo pela iniciativa, ao lado desses guerreiros aqui também, né, que é a Francis
e o Wesley, que estão lutando por uma coisa que eu acho que deveria ser uma coisa, ou seja, a liberdade e o direito de escolha. Ninguém é obrigado a fazer homeschooling, não é obrigado. É quem desejar, o pai que desejar, opção, é uma opção. Ele vai poder escolher, olha, eu quero educar meu filho assim, é o direito de ser livre, né? Liberdade. Então eu quero parabenizar todos vocês aqui, esse trio que esteve aqui com a gente hoje. Parabéns, Wesley, parabéns, Francis, e ao vereador Gilberto Nascimento. Maravilha. Então a minha gratidão também a todos vocês. Muito obrigado, Wesley. Bom, eu quero agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui e quero convidar os ouvintes que querem saber mais sobre educação domiciliar, sobre o trabalho da ANED, entrar no nosso site, aned.org.br. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, procurar lá a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e entre em contato com a gente e estamos prontos para responder todas as dúvidas. Maravilha. Eu tava aqui pensando, cara, acho que a primeira homeschooler que a gente conheceu foi nossa mãe, né? Sem porque sombra de dúvidas. Aquela ensinava, hein? Ela estudava para nos ensinar. Exatamente. Você lembra disso? Professor e pilar da família, né? Nosso beijo aí à nossa mãezinha, né? Dalva Apolinário. Exatamente. Francis, muito obrigado pela sua presença também. Vereador Gilberto Nascimento Júnior, nosso sempre Beto, que Deus te abençoe. Satisfação ter você aqui. A assessora, como que é o nome da assessora? A Mônica, famosa Mônica, que tem também nos auxiliado bastante aí, que Deus te abençoe. Obrigado a toda a nossa produção e obrigado a você, que é nosso ouvinte, que nos acompanhou aí hoje pela primeira vez pelo meu Instagram, no @Cláudio Apolinário. Satisfação ter você conosco, obrigado por todas as perguntas colocadas, desculpe, mas a gente vai melhorar cada dia mais aí a nossa transmissão para poder auxiliar vocês. Homeschooling é uma opção, mas é uma boa opção. Entre lá, ANED, A-N-E-D, ANED.org.br para saber um pouco mais sobre homeschooling. Sexta-feira que vem, estamos de volta para mais um Papo Tudo de Bom. Que Deus abençoe vocês. Papo Tudo de Bom. De volta sexta-feira às 11 da manhã, com Cláudio e Carlos Apolinário Júnior.